Olá, nós somos os alunos do segundo semestre do curso de Psicologia da Universidade de Franca, e esse trabalho foi realizado dentro do tema Pensamento, Traumatismo Crânioencefálico e Fobias, da matéria Neurofisiologia, orientado pela professora Roseli Aparecida Leite de Freitas. Bom, vou iniciar dizendo que pensar e não pensar é uma forma, respectivamente, de um processo mental ou de um sistema mental. O pensamento permite que os seres construam um modelo de percepção do mundo ao seu redor, para que possam ser efetivamente processados de acordo com os seus objetivos, planos e desejos. O pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens e ideias releva justamente a vontade desses. Para Piaget, o pensamento é fundamental no processo de aprendizagem. O pensamento se torna o construtor e o construtivo do conhecimento. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. A atividade de pensar confere ao homem asas para mover-se no mundo e as raízes para entender a realidade da melhor forma possível. Sabe-se que o pensamento acontece no cérebro, pela capacidade de cognição inata e única dos seres humanos. É através do pensamento que conseguimos ter a percepção do mundo quanto organismo. É ele que nos torna aptos a viver em um ambiente no qual evoluímos nele. Devido à capacidade sensorial pelos órgãos dos sentidos, desse modo, as reações geradas por objetos, ambientes e experiências é o que nos leva à percepção e ao pensamento. Ao sentirmos, geramos o pensamento, sendo ele o processo em andamento da capacidade de pensar do indivíduo. Permite aos seres humanos dar a forma da percepção do ambiente em sua volta, e com isso é dada a possibilidade de interagirmos de maneira harmoniosa dentro de uma sociedade. O pensamento é visto como uma exteriorização mais tátil do espírito humano, pois é através dela que nossas ideias ilustram e evidenciam a vontade do ser humano. O indivíduo usa o processo cognitivo do pensamento para edificar o conhecimento através da linguagem, e com isso transmite o aprendizado sucessivamente aos seus descendentes. Além disso, existe também o pensamento subjetivo, que geralmente faz com que a pessoa evolua positivamente. Porém, isso nem sempre acontece. Etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa em um amplo sentido. Pode-se dizer que o pensamento tem como missão tornar-se um avaliador da realidade. Segundo Descartes, um dos grandes filósofos na história do pensamento, falava: a essência do homem é pensar. Por isso dizia: sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Já a psicanálise procurou estudar o funcionamento para compreender a mente humana. De acordo com Sigmund Freud, o processo de pensamento tem ligação direta com o nosso sistema psíquico. O ato de pensar pode ativar ou inibir os complexos de sensação associadas, que tornam possível o fenômeno representacional psíquico. Isso se dá por meio da energia que flui no sistema nervoso por meio dos sistemas de neurônios. A princípio, o pensamento é algo que não pode ser visto. Pode ser apenas entendido e percebido através das observações, das ações, do comportamento e da linguagem. Quando se fala de pensamento, é necessário incluirmos a linguagem como requisito, pois essa é uma capacidade inerente e única dos seres humanos. Pois temos no cérebro meios que disponibilizam e possibilitam o desenvolvimento da linguagem, que nos permite juntar as palavras e a formar frases que informam, definem e significam. Dentro do cérebro humano, existem neurônios que são capazes de se organizarem em grupos, cada um deles com funções diferentes, dentro da estrutura que forma o pensamento. Isso é possível por conta dos mecanismos de cognição humana. Ao considerarmos que os neurônios formam a base para o pensamento, um conjunto de neurônios formam várias unidades neurais, sendo elas uma rede de neurônios ou uma rede neural, que produzem os processos cognitivos. São eles a memória, atenção, raciocínio, sentido, percepção, entre outros. Estes são responsáveis pela
maneira em que nos comportamos. Outro sim, entende-se que a integração e interação dessas estruturas neurais tem como resultado a produção da ação mental, sendo ela o pensamento. São estes neurônios que possibilitam a formação das redes neurais integradas que fazem a função de se comunicar entre si por sinais neurais, e são através dessas conexões que os pensamentos são formados. Logo, nosso córtex cerebral, na parte superficial do cérebro, também denominada de superfície cinzenta, tem como função principal elaborar o pensamento. Portanto, é no córtex cerebral que se desenvolvem os pensamentos e é nele que os pensamentos se tornam conscientes para os indivíduos. A maneira em que as pessoas pensam são diferentes umas das outras, pois é na origem dessas diferenças que produzimos a inteligência. Portanto, o homem pensa e usa os seus processos cognitivos para produzir o conhecimento. A linguagem é usada para repassar todo esse conhecimento adquirido pelo indivíduo, e é desse modo em que interagimos com a sociedade. Esse livro ele traz algo diferente dos demais, os outros eram livros técnicos, esse na verdade eu estou colocando minha alma e meu coração. Então esse livro ele discute sobre como o nosso pensamento tem a sua produção dentro do tecido cerebral. Discute como a gente, seres humanos, portadores de lóbulos frontais, que são as estruturas mais desenvolvidas que existem na face da Terra, podemos ter uma vida melhor. A partir do momento de, em vez de simplesmente viver no piloto automático, a gente pode gerenciar o pensamento e construir uma realidade diferente. O livro, Você Sabe Como o Seu Cérebro Cria Pensamentos, ele foi escrito de acordo com alguns princípios da neurolinguística. Então é um livro que tem 75 páginas, é um livro dividido em 10 capítulos, cada capítulo é dividido em 3 partes. Uma parte que eu chamo inicialmente como poesia temática, no qual eu coloco figuras, fotos, trechos de canções, poemas, visando passar informação para o leitor pelo hemisfério direito, alguma coisa mais artística, mais criativa. Na segunda parte do mesmo capítulo, eu coloco como foco, ou seja, aí eu sou neurocientista mesmo, escrevo de uma forma mais objetiva, mais direta, fundamentada em ciência, para passar a mesma informação para as pessoas. E na terceira parte é a parte do exercício mental, no qual eu induzo alguns questionamentos, alguns pensamentos para o leitor desenvolver e conseguir então aprender a gerenciar o pensamento, criar uma estrutura mental forte para não entrar na autossabotagem, para, enfim, melhorar a performance intelectual e mental e conseguir garantir uma vida melhor. Existem trabalhos interessantíssimos utilizando ressonância magnética funcional que permitem a gente verificar que quando a gente desenvolve determinada tarefa, determinado pensamento, determinada área cerebral fica mais acesa, assim como tem trabalhos interessantes mostrando que quando você apresenta a figura de uma pessoa que a pessoa ama, determinadas áreas do cérebro acendem mais do que nas pessoas em que estão com pensamento depressivo ou estão com depressão. Não é só a neurocirurgia ou um acidente que vai e corta uma parte do cérebro que muda o funcionamento do nosso cérebro. Um remédio pode fazer isso, uma terapia cognitiva pode fazer isso, mas a nossa própria forma de lidar com o nosso tecido cerebral, com o nosso intelecto, com a nossa cognição, com os nossos pensamentos, pode mudar o funcionamento do cérebro. O lado esquerdo ele é um pouco mais técnico, objetivo, matemático, direto. É lógico que a lateralidade do cérebro ele tem muito a ver em a pessoa ser destra ou canhota. Né? Geralmente a pessoa que escreve com a mão direita, o lado esquerdo é onde está a linguagem e essa regra mais ou menos funcionaria.
Mas olha como interessante o que você está falando, o cérebro é totalmente integrado. Então talvez a intuição poderia vir de alguma região do cérebro mais do lado direito, talvez o lobo frontal direito. Mas talvez o planejamento e execução talvez seja mais realizado pelo outro lado. Mas na verdade tudo isso pouco importa, porque um neurônio vai conversar com o outro do outro lado. A gente não pode esquecer, são 86 bilhões de neurônios, 10 mil sinapses cada um, e a capacidade de memória sempre ativa, sempre podendo ser desenvolvida. O cérebro, o órgão, o cérebro, ele faz parte do nosso corpo físico. Então, as leis da natureza, elas são exatamente as mesmas. Então, basicamente, eu passo 3 recomendações maiores. Primeiro, é necessário dormir. A noite foi feita para dormir. O homem, ele precisa dormir no período da noite, pelo menos 6 horas. Segundo, tomar cuidado com o que se come, com a nutrição. Então é importante a gente ter 3 refeições maiores, um café da manhã, um almoço, uma janta, e refeições menores entre elas. Ou seja, um lanche da manhã, um lanche da tarde e a ceia. Eu oriento todo mundo, pelo menos uma vez na vida, se dê esse direito. Paga uma consulta com o nutricionista e aprenda como deve ser a alimentação. E o terceiro cuidado, né, não menos importante do que isso que a gente já falou, que seria o sono e a alimentação, é a atividade física. Então, escolher pelo menos 2 vezes por semana, um período de 1 hora, qualquer atividade física que te dê prazer, que você sinta-se bem. Encara como se fosse a aula de educação física que a gente tem no colégio, no tempo de colégio, aquela parte legal do dia em que a gente poderia se movimentar. E depois as outras orientações, ou seja, não fume, álcool com muita moderação e jamais use entorpecentes. Não coloque algo dentro do seu cérebro que talvez você nunca mais consiga tirar. Existe a circuitaria do prazer normal dentro da cabeça de todos nós, ou seja, o ato sexual, a alimentação, o descanso reparador. Se você começa a colocar coisas novas aí, e aí eu estou me referindo às drogas, talvez você consiga interferir de uma forma tão ruim no seu cérebro que você não consiga mais ficar livre desse tipo de hábito. Sendo o cérebro, um órgão físico, essas seriam as leis, as orientações como médico. E obviamente o que viria depois é estude coisas diferentes, faça viagens para lugares os mais diferentes possíveis, se interesse por outras culturas, experimente comidas diferentes, aprenda a cozinhar, aprenda a tocar um instrumento, aprenda a ver uma obra de arte, entenda que a obra de arte foi a expressão do pensamento de alguém de uma forma diferente, bastante criativa, e sobretudo, aprenda a gerenciar os pensamentos. O que eu desejo é que as pessoas que tenham contato com essa informação possam passar essa informação para outras pessoas e a gente possa viver num nível mental melhor. Nós não somos peixes, a gente não vive em cardume e muitas vezes a gente vive dessa forma, sem prestar atenção, que a gente pode coordenar e direcionar o nosso pensamento e a nossa vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Faz tchau.